Bom, então vamos falar agora sobre o tema de ampliando o olhar para o manejo desses eventos adversos decorrentes do tratamento com axitinib e sunitinib, pela perspectiva, então, da importância para o enfermeiro especialista em oncologia. Então, eu sou Tamara Teixeira, trabalho com melhoria contínua e navegação de pacientes no Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Esses são os meus potenciais conflitos. Bom, para começar um pouquinho, e até para dar um tom um pouco diferente do que o Dr. Guilherme já apresentou tão brilhantemente, acho que é importante contextualizar falando sobre a evolução do tratamento oncológico. Então, nós passamos de uma época, nos anos de 1890, onde basicamente só se tinha opções cirúrgicas para tudo. E assim também era tida e tratada a oncologia. Até que nos anos de 1900, houve um grande avanço com a radioterapia. Depois disso, 40 anos depois, 4 décadas, surgiu as primeiras quimioterapias para tratar tumores hematológicos e tumores sólidos, que já foi considerado um grande avanço, embora tivesse uma certa toxicidade considerável, né? Uma certa, bem considerável. Até que então houve a primeira grande revolução da oncologia, que foi a descoberta das terapias-alvo, que é justamente a classe de medicamentos que nós estamos falando na noite de hoje. E também dos anticorpos monoclonais, direcionadas para tratamento específico de alguns tumores que tivessem uma alteração molecular. Então, isso foi, na verdade, um grande breakthrough para a oncologia, até que, então, no ano de 2010, surgiram os inibidores de checkpoint, com os anticorpos monoclonais que eram capazes, então, de estimular, que são capazes, então, de estimular o nosso sistema imune para ele próprio combater o câncer. E agora a gente já fala de outras classes que utilizam-se dos imuno-oncológicos, né, como a questão dos CAR T-cells e dos T-cells, como nós falamos durante nossas sessões de webinars ao longo do ano na cobertura do Congresso Americano de Enfermagem Oncológica. Então, de fato, essa é uma linha do tempo que traz para nós a evolução do tratamento oncológico e quão importante ele é para a cura e sobrevida dos nossos pacientes. E, claro, com novos tratamentos, nós vemos maior especificidade, sim. Nós podemos ter menor incidência ou gravidade de toxicidades, porém não podemos garantir que elas estarão 100% ausentes. Além disso, essa revolução continua. Então, numa publicação de 2018, veja, esse dado nem é tão atualizado assim, mas nós tínhamos 1.716 estudos clínicos de tratamento com combinação de drogas. Então, não só a terapia-alvo ou as imunoterapias são importantes, mas a combinação delas, seja com quimio ou com radioterapia, também podem potencializar o resultado desses pacientes. Então, para a gente ter uma ideia, 339 estudos avaliavam agentes anti-PD1 ou anti-PDL1 com agentes anti-CTLA-4. E, se a gente for olhar, eles também avaliam a imunoterapia em combinação com químio, em combinação com rádio, em combinação com químio e rádio. Nós já sabemos o quão devastador pode ser o tratamento com químio e radioterapia concomitantes. Aí vamos aliar, então, também inibidores de checkpoint e 52 estudos, naquele momento, avaliavam a combinação de um inibidor de checkpoint do eixo PD1-PDL1 com inibidores de VEGF, que é a classe de drogas que nós estamos discutindo hoje e que o Dr. Guilherme já nos mostrou como esses medicamentos atuam. Então, claro que esperamos um aumento da eficácia, porém, provavelmente teremos uma combinação de eventos adversos de toxicidades decorrentes desses tratamentos. Então, assim sendo, por que é importante manejar esses eventos? Por que devemos manejar esses eventos? Porque esses tratamentos novos não são isentos de eventos adversos, porque eles podem ser frequentes e podem ser de uma gama diversa, porque eles podem afetar, então, a qualidade de vida dos nossos pacientes. E, uma vez que se afeta a qualidade de vida deles, isso pode resultar numa baixa aderência ao tratamento, uma descontinuação precoce desse tratamento, e isso tem um impacto direto e muitas vezes decisivo no benefício clínico que esses pacientes podem obter desse tratamento. Bom, então, diante de tudo isso, o que nós, enfermeiros, precisamos saber? E, obviamente, se eu sei, se eu tenho conhecimento, o que eu posso fazer com ele? Eu gosto desse esquema de Champia e colegas, foi publicado no Annals of Oncology, para imunoterapia, mas que pode se aplicar para o manejo de qualquer toxicidade, na verdade, que são os 5 pilares que nos dizem que nós precisamos prevenir, tentar prevenir o que for possível de toxicidades, tentar antecipar,
tentar detectar, tratar e monitorar. Então, eu tento antecipar a detecção dessas toxicidades, eu detecto corretamente as toxicidades para que eu possa tratá-las corretamente e monitorar a evolução dos meus pacientes. E dentro, então, desse primeiro pilar que seria a prevenção, o que eu posso fazer como enfermeiro ou membro da equipe de saúde que trata esse paciente numa abordagem multidisciplinar para tentar prevenir, né? Claramente eu preciso entender e conhecer o tratamento que foi proposto a ele, e isso já nos foi mostrado brilhantemente pelo Dr. Guilherme na apresentação anterior. Eu preciso entender, então, qual é o mecanismo de ação desse medicamento ou desses medicamentos e decorrente deles, quais são as toxicidades que nós podemos esperar, qual que é a incidência dessas toxicidades, qual que é a cinética, então quando elas costumam aparecer, elas costumam se resolver ou não, tem um efeito cumulativo, não tem, o aparecimento é mais tardio ou mais precoce, para que eu possa me preparar para monitorar o meu paciente. E diante desse conhecimento, eu também consigo ter as informações necessárias para educá-los sobre o tratamento, sobre esse perfil de toxicidades que já é esperado, diante desse perfil de toxicidade, sobre quais são os sinais de alerta quando inevitavelmente ele precisa procurar prontamente por a sua equipe de saúde e o que ele deve sempre reportar para nós. E claro, enquanto enfermeiro, nós temos sempre o papel da coordenação do cuidado. A literatura já nos mostra, a nossa prática já nos mostra que o manejo desses pacientes, ele precisa necessariamente ser multidisciplinar para que seja de excelência. Então, o enfermeiro também precisa, como método de prevenção, coordenar toda essa rede de cuidado prestado ao nosso paciente. Então, como o Dr. Guilherme já nos mostrou, quais são as toxicidades mais comuns decorrentes do tratamento com axitinib e sunitinib? Então, para prevenir, eu preciso saber quais são. E ele já nos trouxe. Então, diversas publicações já nos mostram quais são esses eventos mais comuns. Essa especificamente trouxe quais são os eventos adversos mais comuns da terapia-alvo específica para tratamento do câncer renal. E nos trouxe aí os quatro principais agentes, como sorafenib, sunitinib, levantinib e axitinib. E, como o Dr. Guilherme nos mostrou, a diarreia, a síndrome Montpé, a hipertensão, a fadiga, a mucosite, a disfonia, elas são eventos esperados para essa classe de medicamentos. Então, basicamente, o que nós precisamos saber a partir de agora para tentar antecipar. Então, eu preciso saber avaliar o meu paciente. E essa avaliação ela é feita por uma boa anamnese, exame físico direcionado para os problemas apontados no histórico de saúde desse paciente e para o câncer que ele tem, o tipo de tumor que ele tem e para as áreas que podem ser potencialmente afetadas decorrentes desse tratamento. Então, eu avalio as condições clínicas do meu paciente, eu avalio quais são as condições laboratoriais desse paciente, e isso nós vamos ter como qual é a condição basal desse paciente. Eu preciso entender quais são os medicamentos, saber quais são os medicamentos concomitantes que ele utiliza, recorrer à nossa assistência farmacêutica para avaliar qualquer tipo de intervenção que se faça necessária, do ponto de vista de interação de medicamentos, de ajustes, de aprazamentos, de tomada de dose. Precisa, então, determinar qual que é o plano de cuidados individualizado para aquele paciente, de acordo com o nível de conhecimento, de acordo com a rede de apoio que ele tem, de acordo com o grau de entendimento que ele, o familiar ou o cuidador demonstraram ter diante dessa educação que eu estou tentando realizar com ele. E, obviamente, ter um segmento proativo, no nosso caso, direcionado, focado, com um olhar clínico e também laboratorial. Diante disso, também, eu consigo enfatizar com eles quais são os sinais de alerta. Falando um pouquinho de manejo proativo, por que será que isso é tão importante? Então, eu trouxe essa publicação do NIH para vocês, de 2014, que veio de uma pesquisa realizada com oncologistas americanos sobre as práticas atuais para manejo de eventos adversos associados à terapia-alvo que eram utilizadas para o tratamento do câncer renal na época. Então, foi um estudo nacional nos Estados Unidos que reuniu 119 oncologistas americanos. Quais foram os principais achados desse trabalho? Que aproximadamente 25% e 50% dos pacientes necessitam de uma modificação ou descontinuação da sua dose devido a um evento adverso, respectivamente. Então, 25% necessitam de uma modificação e 50% de uma descontinuação, ou seja, interrupção permanente do tratamento para esse paciente.
E em relação aos oncologistas, 78% deles discutem o manejo dos eventos adversos com seus pacientes, porém, apenas 46% abordam proativamente os pacientes para falar sobre toxicidades e manejo. Esse foi um estudo realizado pela equipe do Dr. Mario LaCouture, de Nova York, e uma equipe que tem muita publicação e colaboração com toxicidades cutâneas para pacientes oncológicos. Bom, para então endossar essa estratégia de uma abordagem mais proativa, vocês devem se recordar também desse trabalho do Dr. Eaton, apresentado na ASCO de 2017, que comparou uma abordagem reativa com uma abordagem proativa. Então, a abordagem padrão até então para monitoramento de sintomas era totalmente dependente do paciente. Então, quando ele vinha ao hospital, ele tinha um tempo limitado para passar na instituição e conversar com as suas equipes, e por muitas vezes ele acabava esquecendo de discutir com a sua equipe suas dúvidas e os seus problemas de saúde ou relacionados ao tratamento. Por um outro lado, quando ele ia para a casa dele, ele também tinha uma certa hesitação, uma certa relutância em contactar a equipe quando ele tinha problemas, e quando, por sua vez, ele toma a decisão de contactar a sua equipe, ele tem problemas de conexão. E conexão no sentido de qual é o telefone, eu liguei a horário comercial, é 24 horas, eu falo com o médico, eu falo com a enfermeira, eu falo com o farmacêutico. Então, tem os seus percalços quando nós pensamos numa abordagem reativa. Por um outro lado, quando nós olhamos uma abordagem proativa, que seria a alternativa trazida aqui, que seria ter um sistema que pudesse monitorar os sintomas desse paciente. Então, o paciente está lá na casa dele, ele recebe periodicamente lembretes que são disparados eletronicamente, seja por tablet, que ele pode acessar por tablet, pelo computador ou pelo celular. Ele reporta os sintomas dele para esse sistema emite alerta para a equipe de saúde, esse sistema emite relatórios para essa equipe de saúde, que por sua vez também interage via sistema com esse paciente, criando uma via de mão dupla para a comunicação e manejo desses pacientes. Então, isso é o que se teve como conceito de manejo proativo, de uma abordagem proativa. E quando nós olhamos, então, qual foi a proposta do estudo, esse estudo incluiu pacientes que estavam recebendo quimioterapia para tratamento de câncer de mama, metastático, câncer de pulmão, câncer geniturinário, ginecológicos, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nos Estados Unidos, e randomizou esses pacientes para os dois braços. O braço da intervenção, que seria justamente testar esses sistemas de monitoramento remoto, quando os pacientes eram convidados a responder um questionário com 12 questões relacionadas aos sintomas mais comuns decorrentes do tratamento, antes da consulta, entre as visitas, e tudo feito eletronicamente. Eles recebiam e-mails de lembrete semanalmente para preenchimento desses questionários. O sistema disparava, então, alertas para as enfermeiras desses pacientes por e-mail também, e proporcionava, então, o relatório para esses oncologistas de todas as trocas de informação e eventos adversos que ocorreram com o seu respectivo manejo para a visita médica, para a consulta médica. Por um outro lado, o braço controle, então, teria aquela abordagem padrão, que seria a abordagem reativa. E esse estudo buscou, então, avaliar os desfechos de qualidade de vida, de visitas ao pronto atendimento, ao pronto-socorro e sobrevida. Esse estudo foi mantido, então, até a descontinuação do tratamento desse paciente, a retirada do consentimento, o encaminhamento para um hospice, né, para cuidados paliativos exclusivos ou morte. Os pacientes foram estratificados pelo nível de uso prévio, de contato prévio, de familiaridade com sistemas eletrônicos, tá? E foram randomizados, então, 2 para 1, para aqueles que tinham conhecimento de devices, né, de computador, de tablet, do uso do celular para comunicações, versus quem nunca havia tido uso. E o que esse estudo nos mostrou? Que a abordagem proativa, ela prolonga, sim, a sobrevida desses pacientes. Então, comparadas com o procedimento padrão, o grupo da intervenção teve uma mediana de sobrevida 5 meses mais longa, quando comparado com os pacientes que ficaram no braço do padrão, que seria a abordagem reativa. E depois, esse estudo foi publicado em 2017 na revista JAMA, quando os resultados foram confirmados. Bom, então, do ponto de vista de detecção, o que nós precisamos saber para detectar precocemente, se espera,
esses eventos adversos. Então, eu preciso considerar aquelas condições basais do paciente quando da avaliação inicial como meus parâmetros. Eu preciso sempre eliminar outras causas de evento, outras causas, ou seja, um diagnóstico, entre aspas, diferencial para aquele evento adverso, como a progressão de doença, por exemplo. Preciso manter uma educação contínua do paciente, familiar e cuidadores. Preciso continuar com a minha monitoração proativa desses eventos adversos e, principalmente, eu preciso conhecer, utilizar e basear a minha prática nos critérios comuns de toxicidade para eventos adversos do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Então, esse é o CTCAE, o tão famoso, já tem a versão 5, talvez, não sei se já evoluiu a mais do que isso, traduzida para o português, se não me engano, a gente já tem a versão 5.0, e ela basicamente, o que ela faz? Ela traz todos os eventos adversos, ela traz uma breve definição e os classifica por grau de severidade. Então, ela vai de grau 1 ao grau 5, onde o grau 5 é sempre o óbito desse paciente, a depender, então, de qual evento adverso, ele pode ter do grau 1 ao 4, do 1 ao 3, e sempre do mais leve para o mais grave. Então, o grau 1 normalmente é um evento adverso leve, no grau 2 estamos falando de um evento moderado, no grau 3 de grave ou clinicamente significante, grau 4 quando já há um risco à vida, e o 5, então, como eu disse, seria a morte. Bom, eu não vou meter aqui a graduação, que o doutor Guilherme já nos mostrou, dos principais eventos adversos também, mas basicamente nós sabemos que o nosso papel enquanto enfermeiro é na prevenção, é na orientação prévia ao início do tratamento e é no evento adverso quando ele ainda é de grau 1, quando ele ainda é leve, quando medidas não farmacológicas têm um impacto importante e quando nós, para alguns eventos, ainda podemos seguir sem o uso de agentes farmacológicos. Então, o início do tratamento é super importante que nós mapeemos quais são os hábitos de evacuação desse paciente, se ele tem medicações concomitantes que podem favorecer uma diarreia, sempre orientar, reforçar a prescrição antidiarreica, com antidiarreicos feita pelo médico, pelo oncologista. Muitas das vezes o manejo ele se dá principalmente na adequação ou no esclarecimento daquela prescrição do que a gente chama de sintomáticos, que o paciente, quando sai da consulta, recebe do seu médico, e muitas das vezes ele fica um pouco confuso. Então, quantos de nós, enfermeiros, em algum momento da nossa orientação com esses pacientes, já não tivemos um paciente que estava tomando um Imosec e um Tamarine ao mesmo tempo, porque ele não entendeu que ele precisa tomar um remédio para prender o intestino, né, se ele tiver com diarreia, ou então ele toma um laxante, né, se ele tiver obstipado. Então, muitas das vezes ele acha que tem que tomar tudo que está ali, e ele acaba tomando medicamentos concomitantes quando não deveria. E sempre favorecer e estimular a ingesta hídrica, que nós sabemos que ajuda no hábito, na regularização do hábito intestinal, e caso ele curse com diarreia, é importante que ele se mantenha hidratado. Quando nós falamos de fadiga, o doutor Guilherme trouxe muito bem a diferença entre fadiga, entre astenia, como se classifica, a questão do comprometimento das atividades instrumentais de vida diária, ou seja, aquelas atividades que favorecem o papel social das pessoas dentro da sua vida, da sua rotina, como fazer compra, fazer contas, etc. e tal, até quando ele limita de fato as atividades de vida diária, que interferem com o seu cuidado pessoal. Então, é importante especificamente para a fadiga, sempre avaliar e monitorar e descartar outras causas, então saber se ela não é decorrente de uma função tireoidiana alterada, no HB baixo, do estado nutricional ou mental que tem algum tipo de comprometimento, de um histórico de anorexia, né, de uma caquexia que não é incomum com o câncer, embora mais no estado terminal, de uma perda de peso, e sempre monitorar e tratar as comorbidades se ele tiver, porque isso sim pode implicar em fadiga também. E como o doutor Guilherme trouxe, eu gostaria só de reforçar a questão da energia, né, então de conservar a energia para as atividades prioritárias desse paciente, delegar as atividades menos essenciais para a rede de apoio que ele possa ter e equilibrar com esses períodos de descanso, né. Atividades relaxantes sempre podem ajudar, então, muitos de nós temos um pouco de resistência em recomendar, mas podemos recomendar. Existem estudos, sim, que mostram que jogos, música, leitura, socialização podem ajudar esse paciente a relaxar e favorecem a melhora da fadiga. E o automonitoramento dos níveis de fadiga, então, o bom e velho diário,
ele também é de grande ajuda, porque ele pode nos nortear e nortear o paciente. Quais são os períodos do dia em que ele está mais disposto, menos disposto, quais são os picos de energia que ele tem, e com esse pico de energia, nesse momento de pico de energia, ele consegue alocar as atividades que ele não pode deixar de fazer. Pode parecer bobeira, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa paciente do sexo feminino que tenha filhos pequenos, quem é mãe sabe, quem já foi mãe sabe, que demanda muita energia de nós. Então, e essa é uma atividade que eu nunca abriria mão, eu, Tamara. A maioria das mães também não. Então, se você puder recomendar nesse pico de energia, que ele faça aquela atividade que é essencial para ele, para ela, e que de preferência seja uma atividade que seja relacionada com prazer, com satisfação, porque tudo isso ajuda no manejo da fadiga do paciente. Bom, quando nós pensamos em hipertensão, o Dr. Guilherme já trouxe, o tratamento é prática padrão de hipertensão, que é mundialmente consagrada, tem seus guidelines, mas nós precisamos sim reforçar essa questão de que ele precisa ter um monitoramento rigoroso da pressão arterial em domicílio, principalmente no início do tratamento, diariamente, idealmente 3 vezes ao dia no primeiro ciclo, que depois vai ser espaçado semanalmente, a depender de como ele vai evoluir. Importante também utilizar sempre o mesmo aparelho para aferição, não é incomum nós pedimos para eles fazerem o mapa da pressão deles em casa, e cada hora ele afere com um aparelho diferente, tem umas oscilações gritantes, a gente nem consegue confiar tanto naquele mapeamento que o paciente acabou se empenhando tanto em fazer, mas que para nós só o fato de ele cada dia fazer com um aparelho diferente já não nos traz aquele dado tão fidedigno quanto precisaríamos. E, claro, adequação de dieta, exercício físico, perda de peso, se necessário, restrição de consumo de sódio e álcool também são de grande valia nesse arsenal de ferramentas para combate à hipertensão. Quando nós pensamos na disfonia, o Dr. Guilherme já nos trouxe, era um evento adverso que até a chegada do Oxytinib eu particularmente não tinha muita familiaridade, e realmente os pacientes trazem na fala que, literalmente na fala, que eles se sentem um pouco desconfortáveis, incomoda para falar, e que eles precisam se esforçar demais para tentar falar e se comunicar, né? Então, incomoda porque envolve uma atividade tão básica, né, que é a comunicação. E, normalmente, ela é de leve a moderada, ela pode ser tolerável e ela é tolerável e reversível quando nós pensamos aí especificamente em axitinib. Bom, basicamente o que a gente precisa, então, é avaliar a qualidade de voz daquele paciente e lembrar de reavaliar a qualidade dele a cada visita, porque muitas das vezes ele não te traz isso como um problema, mas nós conseguimos detectar já quando ela está querendo ali se instalar. Sempre orientar que aqueles extremos, né, o sussurro ou o grito prejudica a questão da acomodação da voz, e que uma boa hidratação oral ajuda sempre. Nós sabemos que aqui a gente está o tempo inteiro falando, fazendo reunião, dando aula, e sempre com a água para nos ajudar, né? Alguns professores são muito sensíveis a isso, porque estão o tempo inteiro utilizando-se da fala para trabalhar, e nós precisamos sim manter essa hidratação e orientar isso aos nossos pacientes também, e sugerir a comunicação por escrito, caso seja necessário, para que ele possa poupar a voz e aguardar a recuperação. Em relação à síndrome Montpé, é um clássico que nós já temos uma certa familiaridade, nós já sabemos a sua graduação, as medidas, embora a síndrome Montpé seja um pouco diferente quando a gente considera, por exemplo, taxanos, 5-FU e inibidores de tirosina quinase, a apresentação é diferente, o tratamento, os conceitos de avaliação, de graduação e do que a gente tem de recursos disponíveis são um pouco parecidos, e os guidelines acabam sendo bem semelhantes também. Mas nós precisamos, sim, educar e, de preferência, dar tudo por escrito e ilustrado. Quando a gente fala de síndrome Montpé, é muito difícil falar para eles, olha, avisa se tiver uma bolha assim, se tiver mais inchadinho, se tiver mais vermelhinho. As fotos ajudam muito, né? Então, seja via eletrônica, seja em papel impresso, que isso a gente vai avaliar melhor quando conhecer o paciente, avaliar quais são os principais canais de comunicação para ele. Nós detectamos se é impresso ou então se é eletrônico, mas que tenha foto, que ilustre, né? Para que ele possa se enxergar ali naquelas fotos e comunicar precocemente o aparecimento. Lembrar de sempre avaliar as mãos e os pés, sempre que tivermos oportunidade de estar com esses pacientes. E o podólogo, na maioria das vezes, pode ajudar muito, principalmente quando existem hiperkeratoses, calosidades e lesões, como o Dr. Guilherme falou, a questão dos cremes, ele já disse para nós, a importância de manter sempre mãos e pés hidratados, evitar pressão e fricção nessas extremidades,
utilizar luvas e meias ao dormir, porque eles podem ajudar a manter essa hidratação. E a gente sabe que como a síndrome do Lomé pode cursar também com uma leve alteração de sensibilidade, que diminuir a exposição também à água quente e elevar os pés, principalmente ao sentar, pode ajudar. Para nós, é importante, do ponto de vista de detecção precoce também, manter contato telefônico, né? Lembrando que esses pacientes estão em terapia com drogas orais e nem sempre nós podemos vê-los. Então, faça contato telefônico 14 dias após o início, 28 dias depois, e tente favorecer esse segmento, a identificação precoce e a convocação para uma avaliação presencial, se necessário. Bom, lembrar sempre dos sinais de alerta, a diarreia, se ela tem mais de 6 episódios por dia sem melhora, em 2 dias mesmo com as orientações médicas, mesmo com o uso de sintomáticos, sangramento em região perianal ou nas fezes, novos episódios de diarreia ou cólica por mais de 2 dias, e claro, diarreia com febre ou distensão abdominal também é um sinal de alerta importante. Na fadiga, se ela acaba limitando a vida desse paciente a ponto dele não conseguir mais levantar da cama por um período de 24 horas, se ela cursa com uma sensação de confusão ou de tontura, uma perda de equilíbrio, uma queda ou até dificuldade para acordar e recuperar o fôlego. Então, tudo isso nos traz outras hipóteses diagnósticas. É importante que o paciente nos procure. E, claro, sinais de crise hipertensiva ou sonolência extrema. E o que nós precisamos saber e fazer para tratar? Claro, nós, profissionais de saúde não médicos, não prescrevem. Porém, nós que seguimos proativamente esses pacientes, então nós precisamos sim estar acessíveis, nós precisamos saber identificar ao menor sinal precocemente, então, essas toxicidades e fazer a comunicação e o encaminhamento adequado no tempo oportuno para a equipe médica, para que ela possa intervir, prescrever e tratar. Basicamente, para nós precisamos conhecer e seguir os algoritmos de manejo de preventos adversos de grau 1. Então, como nós já falamos, basicamente nosso manejo se dá por dieta, por orientações de dieta, como o doutor Guilherme muito bem falou, a questão da maçã oxidada. Eu aprendi com a doutora Manuela Schmidger de Viena, que ela nos disse que ela manejava 100% dos pacientes dela tratados com sunitinib, que cursavam com diarreia só com a maçã oxidada. Então, ela orientava que eles tinham que ralar, reserva a maçã, quando ela já estivesse bem escurinha, pode comer. E assim, só com isso ela conseguia manejar a diarreia dos pacientes. Então, é bem, bem importante manter sempre a hidratação. Grau 3 e grau 4 já tem indicação de interrupção de tratamento e a conduta médica tem que ser um pouco mais agressiva. Bom, em relação à fadiga, como nós falamos, tem todas aquelas questões das orientações desde o início do tratamento, porém, é muito importante que nós orientemos a atividade física. Tem esse descompasso aí importante, né, que a gente fala, é uma fadiga, tem que descansar, mas tem que se movimentar, tem que se exercitar também. E o recomendado é, claro, 30 minutos por dia, se possível, 5 dias na semana, desde que tolerado. Lembrar sempre que intervenções psicossociais, terapias comportamental, cognitiva, mente, corpo, também podem ajudar e ajudam muito, principalmente na qualidade do sono, no relaxamento. A hipertensão, como eu já acabei falando antes, e o Dr. Guilherme também nos trouxe, é baseado em guideline da terapia com antihipertensivos. E o importante é lembrar que grau 2 e grau 3 a gente já tem sim que intervir, interromper, seja para reduzir e esperar a suspensão temporária do tratamento oncológico. Da disfonia, basicamente, é a hidratação oral. Pode-se sim optar por interromper de 1 a 2 dias de tratamento para ver se cursa com melhora. E, claro, se ela continua evoluindo a despeito de todas as medidas, se atingir um grau 3, que são aquelas alterações de voz mais grave, comprometimento da fala, e que essa fala passa a ser predominantemente sussurrada, e aí sim já tem a recomendação da interrupção. E normalmente esses sintomas se resolvem com a interrupção também, claro. Se não se resolver após 3 meses da interrupção, precisaria sim de uma avaliação especializada, de um otorrinolaringologista, com um exame físico minucioso de cabeça e pescoço. Síndrome mão-pé, não vou trazer tudo de novo do que já foi falado. Eu acho que o grande aprendizado síndrome mão-pé, a prevenção é um dos melhores remédios, ou eu ousaria dizer o melhor remédio, e sempre lembrar que se cursou com grau 1, precisa pedir avaliação presencial em pelo menos 2 semanas para reavaliação. E o que nós precisamos saber para monitorar? Acompanhar a resolução desses eventos, monitorar a recorrência e manter a educação contínua com sinais de alertas para todos eles. Bom, então, basicamente, como que a gente resumiria tudo isso? Como eu posso manejar eventos adversos decorrentes de tratamento, de qualquer tratamento agora falando? Sempre seguir guidelines internacionais e nacionais, diretrizes.
Então, prática baseada em evidência, lembrar que os eventos, eles são eventos de classe. É raro ser um evento específico daquele medicamento, então eles ocorrem por classe de medicamentos. Se eu entendo a classe, se eu entendo o mecanismo de ação, eu sei qual é o perfil de toxicidade esperado. Para detectar essa toxicidade, eu preciso me basear no CTCAE e lembrar sempre que eu tenho medidas farmacológicas, porém eu também tenho medidas não farmacológicas, que o nosso papel é coordenar o cuidado, é ter um manejo proativo, a educação do paciente, sempre numa abordagem multidisciplinar. Então, como considerações finais, eu queria deixar para vocês que educar a equipe multi, orientar paciente, família e cuidador, antes do início do tratamento e durante todo o tratamento é fundamental, lembrar sinais e sintomas de eventos adversos, quando e o que reportar e quais são os sinais de alerta, sempre seguir proativamente, contato telefônico, avaliação presencial, se necessário for, graduar e manejar os eventos adversos baseado no CTCAE e ter uma comunicação assertiva com toda a equipe multi, principalmente com a equipe médica, são fatores essenciais para que a gente consiga, então, maximizar o benefício do tratamento e manter a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigada, gente. Hoje eu sou muito grata a vocês por estar aqui, por estarmos com saúde, por estarmos no nosso último debate do ano, e eu só tenho gratidão, de verdade.